Minha barriga não parava de coçar por 7 dias seguidos. O que o médico encontrou dentro deixou a equipe inteira sem dormir. Eu não sei o que faço. Antes de continuarmos, me fala de qual estado você está vendo esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada dessa história. Lúcia olhou para o teste de gravidez, seu coração acelerando em um misto de alegria e incredulidade. Não pode ser verdade, pensou, com um sorriso radiante que iluminava seu rosto. Ela não conseguia conter a emoção. Paulo, você precisa ver isso, chamou sua voz transbordando felicidade. Ele entrou na sala, os olhos arregalados ao ver o teste. Sério? Vamos ser pais? A euforia tomou conta do ambiente e os dois se abraçaram, sonhando acordados com o futuro. Mas à medida que a alegria começava a se estabelecer, Lúcia sentiu uma coceira estranha na barriga. Deve ser só uma fase da gravidez, pensou, ignorando o desconforto. Com o passar dos dias, a coceira se intensificou, transformando-se em uma sensação difícil de ignorar. As noites tornaram-se longas e ela se debatia na cama, inquieta, mergulhada em pensamentos sombrios. O que está acontecendo comigo? Questionava-se, enquanto o medo começava a tomar conta. O sorriso que antes iluminava seu rosto, agora se transformou em uma sombra de preocupação. O simples ato de acariciar a barriga, que antes trazia conforto, agora era um lembrete constante do que a afligia. Lúcia sentia-se perdida em sua própria pele, e a ansiedade crescia a cada dia. E se algo estiver errado? E se o bebê estiver em perigo? Essas perguntas atormentavam sua mente, criando um ciclo interminável de desespero. Certa noite, após mais uma insônia, Lúcia decidiu que precisava de ajuda. Paulo, eu não estou me sentindo bem. Preciso ir ao médico, disse, sua voz tremendo. Ele a olhou com preocupação. Você tem certeza? Podemos esperar mais um pouco? Mas Lúcia estava decidida. Não, eu não posso esperar. Preciso saber o que está acontecendo. A determinação dela era clara. Na manhã seguinte, Lúcia se vestiu com pressa, tentando ignorar o pânico que crescia dentro dela. Durante o trajeto até o hospital, seu coração batia descompassado. E se não for nada? E se for algo sério? As dúvidas a acompanhavam, mas ela sabia que precisava enfrentar esse medo. Ao chegar ao hospital, o cheiro de desinfetante e a visão de rostos preocupados a envolveram. A sala de espera estava cheia de pais ansiosos, cada um lutando com suas próprias inquietações. Lúcia se sentou, observando as expressões em seus rostos. Eles também estão com medo? Pensou, sentindo uma conexão inesperada com aqueles estranhos. O tempo parecia arrastar-se e a angústia em seu peito aumentava. O que eu vou dizer ao médico? Questionou-se, enquanto imaginava o que poderia estar acontecendo com ela e o bebê. Finalmente seu nome foi chamado e ela se levantou, com hesitação. O Dr. Álvaro a recebeu com um olhar gentil, mas assim que ele colocou as mãos em sua barriga, Lúcia percebeu que algo não estava certo. Vamos fazer alguns exames, ele disse, seu tom profissional não conseguindo ocultar a preocupação em seus olhos. Lúcia engoliu em seco, sentindo a tensão no ar. O que pode ser? Pensou enquanto se preparava para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente. As perguntas a assaltavam, mas ela sabia que precisava descobrir a verdade. E com cada batida de seu coração, Lúcia se preparava para um novo capítulo de sua vida, que a levaria a lugares que nunca imaginou. Lúcia estava sentada na sala de espera do hospital, cercada por um ar de ansiedade e esperança. O ambiente era iluminado, mas a sensação de preocupação pairava no ar. Ela observava outros pais, cada um com expressões de expectativa e medo. Algumas mães acariciavam suas barrigas, enquanto pais tentavam acalmá-las com palavras suaves. Lúcia se sentiu um pouco menos sozinha, mas a ansiedade ainda a dominava. O que estaria errado com ela? O que poderia afetar seu bebê? Enquanto esperava, Lúcia refletia sobre sua situação. Eu deveria estar feliz, prestes a ser mãe, pensou, mas a coceira na sua barriga a atormentava. Ela se lembrou dos dias em que se sentia radiante, sonhando com o futuro ao lado de Paulo e do bebê. Mas agora, o que deveria ser um momento de alegria tornava-se uma fonte de angústia.
O tempo parecia não passar, e a inquietação crescia em seu peito. Finalmente, seu nome foi chamado. Lúcia levantou-se com um misto de nervosismo e esperança. O Dr. Álvaro a recebeu com um sorriso gentil que parecia transmitir um pouco de conforto. Ele a fez sentar-se na mesa de exame e começou a avaliá-la. Lúcia olhou em seus olhos, buscando qualquer sinal de tranquilidade. Mas logo percebeu que a expressão dele mudara. Era como se a preocupação surgisse de repente. Após examinar sua barriga, o médico pediu alguns exames e Lúcia se viu, presa na expectativa. O que pode estar acontecendo? Sua mente tagarelava, e ela se sentia em um mar de incertezas. Os minutos se arrastavam enquanto ela aguardava os resultados. O que poderia ser a causa da coceira? Era uma sensação angustiante, e Lúcia fechou os olhos tentando acalmar sua mente. Finalmente, o Dr. Álvaro retornou. O olhar dele era sério, e Lúcia sentiu um frio na barriga. Lúcia, precisamos conversar sobre os resultados, ele disse, com um tom que a fez prender a respiração. Ele explicou que ela tinha uma infecção rara, algo que poderia afetar tanto a sua saúde quanto a do bebê. As palavras dele se transformaram em um eco distante na mente de Lúcia, enquanto um misto de medo e tristeza a envolvia. Ela olhou para o médico, tentando entender cada palavra. Mas a realidade da situação a atingiu com força. Uma infecção rara, pensou, seu coração disparando. O que isso significava para ela e para seu filho? Lúcia sentiu a esperança, que antes a sustentava, desmoronar. E se eu não conseguir cuidar dele? E se perdermos essa chance? Seu pensamento se enchia de pânico. Enquanto lutava contra as lágrimas, Lúcia percebeu que precisava tomar uma decisão. Não era apenas sobre ela. Era sobre o bebê que crescia dentro dela. A luta contra a infecção começaria agora, e a determinação de Lúcia começou a surgir. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por aquele pequeno ser que dependia dela. O caminho à frente seria difícil, mas Lúcia estava disposta a lutar. E assim, com o coração pesado, mas determinado, ela se preparou para enfrentar o que viesse a seguir. Lúcia estava em um estado de nervosismo profundo, enquanto se preparava para a cesárea de emergência. O medo a paralisava, e ela sentia que seu coração batia descontroladamente. A ideia de perder seu bebê a aterrorizava. As enfermeiras entravam e saíam da sala, mas tudo parecia um borrão em sua mente. Lúcia tentava se concentrar, mas a angústia a dominava. A visão do pequeno Miguel, que ela tanto esperava, poderia ser tirada dela em um instante. No centro cirúrgico, o ambiente era tenso. As luzes brilhantes refletiam nos rostos da equipe médica que se movia rapidamente, cada um em sua função. Lúcia sentia-se como uma espectadora em um filme que não queria assistir. O som dos instrumentos e as vozes decididas dos médicos a faziam sentir-se pequena e vulnerável. Quando a anestesia começou a fazer efeito, sua visão ficou embaçada e ela se viu lutando para manter os olhos abertos. No momento em que a anestesia a envolveu, sua mente começou a divagar. Lúcia sonhou com momentos felizes ao lado de seu filho. Imaginou-se segurando Miguel nos braços, ouvindo seu choro e sentindo seu cheiro doce. Recordou os dias em que sonhou com a maternidade, quando a vida parecia cheia de promessas e alegrias. Esses pensamentos a acalmavam, mesmo que, por um breve instante, enquanto a realidade da cirurgia a cercava. Então, veio o silêncio. Após o nascimento de Miguel, a sala ficou em uma calma inquietante. Lúcia não conseguia entender o que estava acontecendo. O silêncio era profundo e a equipe médica parecia hesitante, trocando olhares preocupados. O coração de Lúcia disparava novamente e sua mente se enchia de perguntas. Por que não estão falando nada? O que aconteceu com meu bebê? A expectativa se transformou em um desespero silencioso. Finalmente, o Dr. Álvaro apareceu. Seu olhar, normalmente reconfortante, estava agora carregado de um peso que Lúcia não conseguia decifrar. Ele se aproximou e suas palavras foram como um golpe. Lúcia, o Miguel está em estado delicado. O mundo ao redor dela pareceu desmoronar. As palavras ecoavam e a esperança que ela nutria se desfazia. O que isso significava? O que aconteceria com seu filho?
A angústia tomou conta de Lúcia e ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que isso está acontecendo? Pensou. O medo de perder Miguel a envolveu como uma sombra. Ela queria gritar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A luta dela não era apenas contra a infecção, mas agora contra um destino incerto que ameaçava levar seu filho. Enquanto o médico falava sobre o que precisaria ser feito, Lúcia se esforçou para ouvir, mas tudo parecia distante. A única coisa que realmente importava era o pequeno ser que estava lutando pela vida. A determinação de Lúcia começou a ressurgir lentamente. Ela sabia que precisaria ser forte, não apenas para ela, mas para Miguel. O amor que sentia por ele era intenso e poderoso, e mesmo diante do medo, ela estava disposta a lutar por seu filho. O caminho seria difícil, mas Lúcia não se deixaria abater. Ela teria que enfrentar o que viesse por Miguel e por si mesma. Lúcia despertou lentamente da anestesia, com a cabeça ainda confusa e o corpo pesado. O ambiente ao seu redor era iluminado e cheio de sons, mas no fundo, ela sentia uma leveza que não conseguia explicar. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu o Dr. Álvaro a observando com um sorriso tímido. Ele parecia aliviado, e isso trouxe uma nova onda de esperança para o coração de Lúcia. "Você fez uma boa cirurgia, Lúcia", disse ele, sua voz suave cortando o barulho do hospital. "A infecção é tratável e Miguel está estável." Essas palavras foram como música para seus ouvidos. Lúcia sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ela havia temido o pior. E agora, ao ouvir que seu filho estava bem, a alegria começava a fluir novamente. Enquanto o médico falava, Lúcia sentiu uma mão pequena e quente segurando a dela. O olhar dela se voltou para o lado e, pela primeira vez, ela viu Miguel. Ele estava em uma incubadora envolto em mantas e com um pequeno tubo no nariz. O coração de Lúcia disparou ao ver seu filho e uma onda de amor a invadiu. Ela não pôde evitar. Lágrimas de felicidade começaram a escorregar pelo seu rosto. A conexão que sentia era instantânea e profunda. Assim que conseguiu se sentar, Lúcia pediu para segurá-lo. O enfermeiro, entendendo a urgência do momento, trouxe Miguel para seus braços. Ao segurá-lo, Lúcia sentiu que tudo fazia sentido. O cheiro dele, o calor e a fragilidade a faziam querer proteger aquele pequeno ser a todo custo. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, e ali, naquele instante, só existisse ela e Miguel. Com o passar dos dias, Lúcia começou a entender os desafios que a esperavam. O tratamento da infecção não seria fácil, mas ela estava determinada a enfrentar tudo por Miguel. As noites eram longas e muitas vezes ela se via acordada por causa do choro do bebê. Mas, ao olhar para o rostinho adormecido dele, encontrava força. Cada pequeno sorriso, cada movimento dos lábios, a lembrava do porquê de sua luta. A equipe médica a orientou sobre como cuidar de Miguel e sobre os medicamentos que ela precisaria tomar. Lúcia escutava atentamente, anotando tudo. Ela queria ser a melhor mãe possível, mesmo diante das dificuldades. A cada dia que passava, o amor que sentia por seu filho crescia mais, e isso a motivava a se recuperar. Lúcia descobriu que tinha uma força interior que nunca soube que possuía. Os momentos mais difíceis começaram a se transformar em lições valiosas. Cada desafio, cada lágrima, era uma parte do processo de se tornar mãe. Lúcia percebeu que o medo que a consumia estava se transformando em amor. O amor por Miguel a impulsionava a seguir em frente, mesmo quando a tarefa parecia assustadora. Ela aprendia a confiar em si mesma e na capacidade de cuidar de seu filho. A jornada de Lúcia estava apenas começando, mas uma coisa era certa: ela não estava sozinha. A equipe médica estava ao seu lado e o amor por Miguel a guiava. Lúcia sabia que, com cada dia que passava, ela se tornava mais forte. Não apenas como mãe, mas como mulher. E com esse amor renovado, ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Lúcia. Adaptar-se à nova rotina como mãe não foi fácil. Cada dia trazia novos desafios, mas também pequenas vitórias que a faziam sorrir. Ela e Miguel estavam aprendendo a se conhecer. No início,
Lúcia se sentia um pouco perdida, sem saber exatamente o que fazer quando Miguel chorava. Mas, com o passar do tempo, ela começou a entender os sinais que ele dava. O choro de Miguel não era apenas barulho, era uma forma dele se comunicar. A conexão emocional entre Lúcia e seu filho crescia a cada dia. Ela passava horas observando Miguel dormir, com seu pequeno rosto sereno e os dedos se mexendo suavemente. A cada sorriso dele, Lúcia sentia o coração derreter. Ela aprendeu a reconhecer quando ele estava com fome, quando precisava de carinho, ou apenas de um pouco de atenção. Essa nova habilidade a deixava feliz e confiante. Paulo, o parceiro de Lúcia, se tornou um grande apoio durante esse período. Ele estava sempre ao seu lado, ajudando nas tarefas diárias e oferecendo seu ombro para ela. Quando Lúcia se sentia cansada e sobrecarregada, Paulo a encorajava. Ele segurava Miguel para que Lúcia pudesse descansar e recarregar as energias. O amor que os unia se tornava mais forte a cada dia. Juntos eles enfrentavam as noites sem dormir e as fraldas sujas com risadas e brincadeiras. Esse apoio tornou a jornada da maternidade mais leve. Com o tempo, Lúcia começou a perceber que, mesmo nas dificuldades, havia um amor imenso que superava tudo. Ela refletia sobre sua jornada e se sentia grata por ter Miguel ao seu lado. O medo que sentiu no início, quando tudo parecia incerto, havia se transformado em algo belo e poderoso. Ela sabia que a maternidade não seria um caminho fácil, mas o amor que sentia por seu filho a fazia acreditar que poderia enfrentar qualquer desafio. Lúcia também descobriu a importância de cuidar de si mesma. Em meio a tantas responsabilidades, ela começou a reservar um tempo para relaxar, mesmo que por alguns minutos. Isso a ajudou a se sentir mais equilibrada e preparada para ser a mãe que Miguel precisava. A cada pequeno progresso, Lúcia celebrava. Aprender a dar banho, amamentar e fazer Miguel sorrir eram conquistas que a deixavam radiante. As semanas passaram e, embora houvesse momentos de cansaço e desespero, Lúcia se sentia mais forte. Sua jornada como mãe estava apenas começando, mas ela já havia aprendido tanto. A conexão com Miguel a fazia querer ser a melhor versão de si mesma. Ela percebia que, mesmo nas dificuldades, havia luz e esperança. O amor que crescia dentro dela era uma força poderosa que iluminava seus dias. Com cada dia que passava, Lúcia se tornava mais confiante em sua nova função. Ela sabia que a maternidade era um aprendizado constante, mas com o amor de Miguel e o apoio de Paulo, tudo parecia mais fácil. Lúcia sorriu ao pensar sobre o futuro, sabendo que, não importa o que acontecesse, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. O amor era a sua maior força, e ela estava disposta a usá-lo para guiar sua jornada. O primeiro mês de vida de Miguel chegou, e a casa de Lúcia e Paulo se encheu de alegria e celebração. Eles decidiram reunir amigos e familiares para festejar essa nova fase da vida. A sala estava decorada com balões coloridos e uma mesa repleta de bolos e doces. Havia risadas e conversas animadas, enquanto todos se aproximavam para conhecer o pequeno Miguel. Lúcia se sentia radiante, cercada por pessoas que compartilhavam de sua felicidade. A importância dos laços que se formaram entre Lúcia, Paulo e Miguel ficou evidente durante a festa. Cada abraço e cada palavra carinhosa de amigos e familiares aqueciam o coração de Lúcia. Ela percebeu como a presença de todos contribuía para criar um ambiente familiar acolhedor e amoroso. Miguel, em seu pequeno berço, parecia sentir essa energia e dormia tranquilamente, como se soubesse que era amado. Enquanto observava a cena, Lúcia refletia sobre as lições que a maternidade lhe ensinou até aquele momento. A resiliência e a gratidão começaram a se tornar partes importantes de sua vida. Ela entendia que, mesmo em dias difíceis, sempre havia algo pelo qual agradecer. Cada sorriso de Miguel, cada momento de carinho com Paulo, eram lembranças que ela guardaria para sempre. Para Lúcia, cada dia era uma nova oportunidade de aprender e amar. O dia da celebração foi repleto de momentos especiais. Amigos trouxeram presentes e compartilharam histórias sobre suas próprias experiências. Como pais, Lúcia ouviu atenta, sorrindo ao perceber que não estava sozinha em sua jornada.
Todos enfrentavam desafios, mas também vivenciavam alegrias imensas. Essa troca de experiências a fez sentir-se parte de algo maior, uma comunidade de amor e apoio. Ao final da festa, Lúcia ficou sozinha por um momento, olhando para Miguel que dormia em seu colo. O silêncio era reconfortante. Ela pensou em tudo o que havia passado até ali, o medo, a dor e a superação. Agora, sentia-se mais forte e confiante. Lúcia sabia que a vida era cheia de altos e baixos, mas a luz do amor sempre encontraria um caminho. O mês que passou foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, e Lúcia estava aprendendo a apreciar cada momento. Ela sabia que a maternidade não era uma tarefa fácil, mas o amor que crescia dentro dela a impulsionava a seguir em frente. Com um sorriso no rosto, Lúcia se despediu dos convidados e se preparou para a rotina que a aguardava. Ao olhar para Miguel, Lúcia sentiu seu coração transbordar de amor. Ela entendeu que mesmo nas situações mais desafiadoras, havia sempre uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A festa não foi apenas uma celebração do primeiro mês de vida do filho, mas também uma celebração da jornada que ela e Paulo estavam construindo juntos. Com gratidão, Lúcia se comprometeu a enfrentar cada novo desafio com coragem e amor, sabendo que a luz que ela buscava sempre estaria presente em sua vida. O segundo mês de vida de Miguel começou de forma tranquila na casa de Lúcia e Paulo. Os dias eram cheios de descobertas e aprendizados. Lúcia acordava cedo, ansiosa para começar mais um dia ao lado de seu filho. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto e trazendo boas energias. Cada manhã era uma nova chance de conhecer melhor Miguel e entender suas necessidades. Com a rotina se estabelecendo, Lúcia começou a perceber pequenas mudanças em Miguel. Ele já conseguia manter os olhos abertos por mais tempo e parecia reagir aos sons ao seu redor. Lúcia se encantava ao ver seu filho olhar para ela, como se tentasse reconhecer seu rosto. Cada sorriso que conseguia arrancar de Miguel enchia seu coração de alegria. Ela sentia que uma ligação especial crescia entre os dois. Por outro lado, a nova rotina também trouxe desafios. As noites eram longas e às vezes cansativas. Miguel acordava várias vezes para mamar, e isso deixava Lúcia exausta. Apesar do cansaço, ela não reclamava. Lúcia sabia que essa fase era importante e que cada momento era precioso. Ela se lembrava do quanto tinha lutado para ter seu filho e se sentia grata por cada instante ao lado dele. Paulo, sempre atento, percebeu o esforço de Lúcia e decidiu ajudá-la ainda mais. Ele começou a acordar nas noites em que Miguel chorava, trocando fraldas e fazendo companhia à esposa. Essa parceria tornava tudo mais leve. Lúcia se sentia apoiada e amada. E juntos eles enfrentavam os desafios da paternidade. As risadas e os momentos de cumplicidade entre eles eram um lembrete constante do amor que os unia. Um dia, enquanto estavam no parque, Lúcia viu outras, mães com seus bebês. Ela ficou observando como cada uma delas cuidava de seus filhos, trocando dicas e experiências. Aquela cena a fez sentir-se parte de uma grande comunidade de mães. Lúcia se aproximou de um grupo e começou a conversar. As histórias compartilhadas sobre noites sem dormir e as alegrias da maternidade a deixaram ainda mais animada. Ela percebeu que não estava sozinha em sua jornada. Com o passar dos dias, Lúcia começou a retomar algumas atividades que havia deixado de lado. Ela começou a ler livros e fazer caminhadas curtas, sempre com Miguel a tiracolo. Essa nova rotina a ajudava a se sentir mais equilibrada e feliz. O ar fresco do parque, as risadas de crianças brincando e a luz do sol traziam uma sensação de renovação. Naquele mês, Lúcia também fez questão de reservar um tempo para cuidar de si mesma. Ela percebeu que, para ser uma boa mãe, precisava estar bem. Assim, começou a praticar meditação e a fazer pequenas pausas para relaxar. Esses momentos de autocuidado eram essenciais e ajudavam a manter sua mente e corpo saudáveis. Ao final do mês, Lúcia fez uma reflexão sobre tudo o que havia vivido. Cada sorriso de Miguel, cada momento ao lado de Paulo, a conexão com outras mães e o cuidado consigo mesma formavam uma linda tapeçaria de amor e aprendizado.
Ela sabia que a jornada da maternidade era cheia de desafios, mas também de muitas alegrias. Com o coração cheio de amor, Lúcia se sentiu pronta para enfrentar o que viesse a seguir, sempre com a certeza de que a luz do amor guiaria seu caminho. Compartilhe essa história se você também acredita que o amor e a conexão familiar são fundamentais na jornada da maternidade. Deixe seu comentário sobre como pequenos momentos de alegria transformaram seu dia a dia e inscreva-se para mais histórias inspiradoras como esta.